Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre o preço invisível que você paga tentando agradar todo mundo. Nesse processo, você acaba se abandonando. Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida foram realmente suas? E eu nem tô falando de decisões muito grandiosas, como a sua profissão, como o seu relacionamento. Eu tô falando das pequenas. Aquele sim que você dá quando na verdade você queria falar não. Aquelas decisões que você tenta agradar o outro pelo que eles esperam de você, pelo que ele espera que você faça. Só que assim, nem Jesus agradou todo mundo. Então não é você que vai ter que agradar todo mundo. Eu falo, a gente não precisa ser egoísta, mas a gente tem que ser individualista e se priorizar em primeiro lugar. Saber o que você realmente quer, o que é seu, o que esperam de você. As expectativas que o outro coloca em você são deles, não é sua. Não é sua responsabilidade supri-las. Do mesmo jeito que você também não pode esperar que o outro supra aquilo que você espera dele, aquilo que você espera que ele faça por você. E tem uma coisa que rouba a sua identidade. E é algo que não faz barulho, que não manda mensagem, que não aparece em exames, é você se auto-abandonar. O problema não é você ser gentil com as pessoas. O problema é quando você passa tanto tempo suprindo as expectativas alheias, suprindo as expectativas do outro, que você esquece de se perguntar o que realmente importa para você. Você acaba se atropelando pelo outro. Você acaba se atropelando para caber, para estar em determinado lugar, para agradar, para não desagradar. Às vezes você acredita que amar é se sacrificar, mas isso não é amar. Às vezes você quer ser uma boa filha e não quer decepcionar. Às vezes você quer ser uma boa esposa e sempre precisa ceder. E não é sobre isso. É sobre a gente saber impor nossos limites, saber o que é essencial pra gente, quais são os seus princípios, os seus valores, aquilo que é inegociável. Porque existe uma diferença enorme entre você se amar e você se abandonar. E essa diferença muda completamente a sua vida. Porque quem vive o tempo todo tentando agradar, normalmente faz isso porque acredita que só vai ser amado se sentir útil. Então precisa fazer aquilo, só que às vezes você está se atropelando para agradar o outro. Você acha que se você resolver os problemas de todo mundo, as pessoas vão te amar. Mas eu sinto lhe dizer que não. Porque o primeiro não que você disser vai cair contra você. Eu gosto de dizer que o nosso ego, ele sempre vai existir. Faz parte de quem a gente é. Só que existe um limite entre o que é ego, que te traz poder, e o que é aquele ego que te coloca num lugar de eu tenho autonomia sobre a minha vida, eu dirijo a minha própria vida. Porque assim, quando você tá agradando todo mundo, as pessoas elas gostam de você, elas te elogiam o tempo todo, elas estão perto de você. Só que amor não é isso. Amor é você fazer algo de coração, é você fazer algo genuíno. Eu fui num retiro uma vez, foi da Mariana Rios, e tinha o psiquiatra dela, eu não lembro o nome dele, e ele falou algo que foi muito interessante, que tudo que o ser humano faz, sempre vai existir o ego, então nunca é só pelo outro, genuinamente pelo outro. Você pode até achar que sim, mas lá no fundo é porque você acha que ele vai te dever um favor, é porque você vai se sentir superior com aquilo, nossa, como eu sou uma boa pessoa, porque aquela pessoa vai gostar de você. Então a gente tem que se perguntar do porquê das nossas ações. Quais são as intenções por trás daquilo que a gente faz para o outro? Em alguns momentos você está se atropelando e um exemplo disso é quando a gente dá um presente. Eu achei isso muito curioso, que foi ele que falou que até quando a gente dá um presente a gente tenta controlar o presente do outro. Você dá um presente para a pessoa porque você acha que ela vai gostar, certo? E se ela não gostar, você acha ruim. Poxa, eu ainda dei um presente, ela não gostou. Mas assim, é um direito dela, entendeu? Ela pode falar, nossa, eu vou ter que trocar porque eu não uso. E tudo bem. E a gente costuma fazer assim, você dá um presente, aí é uma blusa que precisa lavar de um jeito especial. E você fala, ó, eu tô te dando aqui, só que você tem que lavar daquele e daquele jeito. Ou seja, você tenta controlar até a forma que a pessoa vai usar o seu presente. Então é muito sobre o seu ego. Depois que eu ouvi isso, mudou muito a forma como eu me relaciono com ajudar os outros, porque precisa ser genuíno. E lá no fundo, a verdade é que nunca é 100% genuíno. Pode ser que você realmente queira ajudar, mas lá no fundo isso faz você se sentir uma boa pessoa. Lá no fundo você sente que aquela pessoa te deve uma. Você fala, caraca, olha como eu sou legal, olha como eu sou bom, olha como eu sei ceder, entendeu? Então assim, a gente precisa se colocar sempre em primeiro lugar. E tá tudo bem você querer dar um presente pro outro, você, querer ajudar o outro. Isso não tem problema nenhum. O problema é quando você se atropela pra caber. Quando você se atropela pra ajudar o outro. Você tá cheio de problema até aqui e você cede.
Você diz, não, eu te ajudo, deixa que eu vou lá. Só que nisso você acaba se ferindo, se machucando. Por exemplo, uma amiga que você não vê há muito tempo, que você gosta, te chama pra comer. Isso aconteceu comigo. Só que ela te fala assim, é só que eu tô trabalhando, eu preciso que seja nesse lugar. E você tá atolada de coisas, mas você quer muito encontrar com ela. Você fala, putz, tá bom, vai ser nos seus termos, no seu lugar. E às vezes aquilo ali vai te acelerar tanto que não vai compensar o encontro, sabe? Vocês vão se encontrar rapidinho. Isso aconteceu comigo. Minha amiga me chamou pra comer. Foi um dos primeiros nãos, assim, da viradinha de chave. E eu falei, não, tá bom, vamos. Só que eu tava cheia de programação, já coisa pra fazer. Ela me chamou em cima da hora. E eu, não, eu vou. Aí ela falou, mas tem que se sentar ao lugar. E eu tava no Rio, eu tava na Zona Sul e era na Barra da Tijuca, que é tipo do outro lado do Rio de Janeiro. Nossa, ia me atropelar inteiro pra conseguir ir. Eu queria também, mas ao mesmo tempo eu também não queria me atropelar porque eu tinha outras prioridades. Aí eu falei, cara, não, eu não vou. Aí ela ficou super chateada, super sentida. Como assim? Eu falei, amiga, eu vou fazer outras coisas, não vai dar tempo. Esse lugar é muito longe, a gente marca outro dia e tal. Ela ficou super chateada, porque eu sempre falava assim. E nesse dia eu decidi falar não. Então, assim, o primeiro não que você der sempre vai assustar as pessoas. Mas depois que você começa a praticar isso, com pequenas coisas, como esse exemplo do almoço que eu dei, isso muda completamente a sua vida, porque você aprende a impor os seus limites. Não é que você não queira encontrar sua amiga, não é que você não queira ajudar alguém, não é que você não queira, você até quer. Só que quando você precisa se atropelar para agradar, é porque você tá indo no caminho errado. Então sempre você tem que se perguntar, eu quero realmente ir nesse almoço? Eu quero realmente ir nesse evento? Ou eu tô indo só porque fica chato não ir? Gente, isso é uma coisa que eu não faço mais. Eu não vou em lugar nenhum, eu não encontro com ninguém se eu não quiser realmente estar ali. Minhas amigas sabem, eu diminui muito o meu grupo de amizades, muito as pessoas que estão próximas a mim por conta disso. Porque agora eu só não vou se eu não tô afim. E é simplesmente não a resposta. Não é, nossa, porque não vai dar, porque eu tenho. Não. É tipo, amiga, não dá. E ponto. E as minhas amigas de verdade, elas entendem. Porque amor, amizade, tanto com a família quanto com seus amigos, parceria, é isso. É você também ter empatia para entender que o outro não precisa estar 100% disponível para você, ele não precisa querer te agradar a todo instante. Ou ao contrário também funciona, que a gente acha que o outro tem que sempre suprir as nossas expectativas e a gente tem que estar sempre suprindo a do outro. Mas a verdade é que você não é obrigado a nada. O que importa é você fazer o que você realmente quer, porque aí você tá alocando a sua energia naquilo que importa. E é aquilo ali que faz a diferença, porque o seu tempo é o bem mais precioso que você tem. Ele não volta. O tempo é a única coisa que você não recupera. O seu tempo e a sua energia são as coisas mais preciosas. Então você gastar energia com pessoas que não fazem sentido, tentando ajudar pessoas que não te reconhecem, ou tentando ajudar só por conta do seu ego, de se sentir uma boa pessoa, não faz sentido. Porque uma hora a conta ela vai chegar. Então, quanto antes você aprender a impor os limites, a reconhecer esse seu lugar de se apropriar da sua própria vida sem querer agradar, isso não quer dizer que você vai ser chata. As pessoas podem até achar, mas eu não considero isso ser chato, eu considero isso como se escolher. A pessoa tá se priorizando. Existem coisas mais importantes na vida dela. Hoje eu lido com isso super bem. Eu sou super flexível também para minhas amigas, que tipo assim, quer vir, vem, não quer, não quer, e tá tudo bem. Tipo assim, eu não fico remoendo se fulano me chamou, não me chamou. Eu não me importo com isso. Porque eu também tenho o direito de falar não, eu também tenho outras prioridades. Então assim, quanto mais você entender que amor não é sobre isso, que pra você ser amada, você não precisa tentar agradar todo mundo, porque aquilo é uma falsa sensação de amor. Porque aí você tá cercada de pessoas, só que aí você mesmo assim se sente sozinha. Por quê? As pessoas só estão do seu lado enquanto você diz sim. Quando o primeiro não que você der, você vai ver o choque que vai ser. Mas depois que isso virar algo normal seu, você aprender a impor limites, as pessoas vão aprender a te respeitar. E é aí que tudo muda. Porque você tá se respeitando em primeiro lugar, então os outros naturalmente também te respeitam. Porque eu sempre falo, a mudança ela começa do lado de dentro. Então quando você começar a mudar internamente, se apropriar dessa pessoa e desse lugar e parar de se abandonar para tentar caber em relações, em amizades, em profissões, em eventos, em lugares, você vai estar se priorizando e se escolhendo e não se abandonando cada vez mais. O seu sistema nervoso, ele fica sempre em alerta, sempre tentando prever as reações, analisar expressões, interpretar mensagens, evitando conflito, se você quer agradar o tempo todo. Pode perceber, e isso é exaustivo para o corpo. E o maior preço disso é a sua saúde física, sua saúde emocional.
porque você perde a confiança na sua própria intuição. Você se atropela para ajudar o outro. E aí você acaba ficando em segundo plano. Então, antes de tomar qualquer decisão na sua vida, você não tem que pensar o que o outro vai achar. E se o outro não gostar? E se eu decepcionar aquela pessoa? Infelizmente, a gente vai decepcionar as pessoas no processo. Mas a nossa primeira pergunta tem que ser: o que é a minha prioridade? O que eu quero nesse momento? O que eu genuinamente gostaria de estar fazendo com o meu tempo? Não gaste o seu tempo para tentar agradar pessoas, para estar em lugares por status, porque você precisa estar. Você não precisa de nada, porque ninguém é obrigado a nada. Pode parecer que existe essa pressão, mas não existe. Então, quem seria você? Qual decisão você tomaria se ninguém fosse te julgar? Qual seria a decisão? Então, assim, sempre busque o nível de prioridades. Não tenta se atropelar. Eu enfiava tanto compromisso na minha agenda ficava lotada. Muita coisa. Aí nisso eu me atrasava, era muita coisa. E eu chegava no fim do dia, eu tava exausta. Porque eu tentava cumprir todos os meus deveres que iam além da minha capacidade. E não faz sentido. Hoje a minha agenda, ela é bem mais vazia, bem mais flexível. Porque tudo aquilo que vai me sobrecarregar, eu tiro. Isso é minha prioridade nesse momento? Sim? Não. A resposta é muito simples, é sim ou não. Não tem devaneio, entendeu? Não tem, mas e se... Não. Isso é prioridade? Eu quero resolver? Tá na agenda. E se não é, hoje o dia tá mais cheio, passa para outro dia. A pessoa não pode, problema dela, entendeu? Então assim, você vai perceber o quanto as pessoas vão estranhar quando você começar a dizer não. Muitas pessoas vão se afastar de você, muitas pessoas vão achar que você é a pior pessoa do mundo. Elas vão te julgar, vão te criticar, mas assim, isso não significa que você tá errada. Significa apenas que algumas relações só dependiam da sua falta de limite para existir. E você não nasceu para carregar o peso emocional de todo mundo. Você já tem o seu. Para que você precisa carregar de todo mundo? Você não nasceu para viver tentando corresponder às expectativas alheias. Muito pelo contrário, você nasceu para viver uma vida coerente com quem Deus te criou para ser. É para isso que você está aqui. E isso exige autenticidade, não perfeição. Você não vai ser perfeito, você não vai agradar todo mundo, você vai sim desagradar, mas você vai estar priorizando a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E principalmente honrando quem você veio ser. E isso é o mais importante. Então sempre se pergunte: o que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? O que a minha consciência responde? O que a minha intuição pede? Quanto mais você honra essas respostas, mais paz você encontra. Mais você se alinha com a sua verdade, com quem você é, e você se apropria desse lugar de poder. Porque paz não é querer agradar todo mundo. Paz é conseguir dormir sabendo que você não precisa se abandonar para ser amada. Você não precisa se abandonar para ser aceita. Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. É muito simples, mas começa com uma pequena atitude, começa com um pequeno não, com uma pequena pergunta do que você realmente quer. E escolhe hoje se respeitar em primeiro lugar, que esse é o mais importante. Esse é o recado de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu não sei se vocês perceberam, eu mudei um pouquinho a forma como eu trouxe a dinâmica hoje. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se fez sentido para vocês o que eu trouxe, se vocês começaram a aplicar o não, aprenderam a impor limites. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas e me segue aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades, todos os vídeos, que toda quarta-feira tem vídeo novo. Eu vou deixar aqui na descrição o guia de lua nova, que é o meu guia com todas as informações de todas as luas do ano, com reflexões, com exercícios, que todo mês a gente tem meditação da lua nova gratuita no Instagram. E se você tiver o guia, você consegue acompanhar muito melhor e se inteirar do momento astrológico no céu. E além disso, o meu curso de meditação, o Desacelere-se também, que tá aqui embaixo, se você quer começar a meditar, se você é iniciante, se você precisa de uma meditação guiada, alguém que te ajude nesse processo, eu estendo minha mão para você. E é isso, a gente se vê na próxima quarta e no próximo vídeo.